com crianças e adolescentes. Adultos também, mas mais especificamente com crianças e adolescentes aqui no tema de hoje. E a importância do olhar do educador. O educador ele é muito importante no momento de detectar mudanças no comportamento da criança e do adolescente. Se o educador tiver um olhar treinado, se ele for realmente envolvido com a causa social, mais do que da transmissão de conhecimento, mas realmente formação do cidadão, ele observa quando sua criança, seu aluno, ele é adolescente, ele é criança, ele começa a ficar retraído, ou começa a ficar agressivo, ou começa a faltar, ou começa algumas pequenas atitudes que tem alguma coisa errada naquele momento. Na minha prática como educadora, Dorival, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu sempre senti muito, eu tenho 25 anos na área de educação, como professora, praticamente uns 25 anos, e eu observei e tinha necessidade de que houvesse em nosso município órgãos especializados para que nós pudéssemos enviar essas crianças. Por quê? O professor, ele detecta, mas para quem ele vai, a quem ele vai pedir ajuda? Para quem ele vai pedir? Porque na escola nós não temos praticamente coordenador pedagógico, apenas as municipais, né? Nós não temos um apoio psicológico, nós não temos psicólogo que atenda a escola. Então, quem iria acompanhar essa criança? Então, eu sempre senti muita dificuldade na minha prática como professora, ao detectar determinadas situações, a quem enviar. O Conselho Tutelar tem uma atuação excelente, mas, infelizmente, sozinho, ele não poderia resolver essas situações. E aí, foi criada justamente essa rede de proteção à criança e adolescente. Essa rede é muito importante para as cidades. E é bom que até que outros municípios que ainda, porventura, não tenham fortalecido essa rede, eles estejam atentos. Porque apenas um órgão, ele é incapaz, apenas a Justiça, apenas o Conselho Tutelar, apenas os juizados de menores, eles sozinhos, eles detectam o caso, eles vão até a criança, até a família, e para onde enviá-los depois? Porque eles não são psicólogos, não são psicopedagogos. E aí a oportunidade que tivemos, e eu dou graças a Deus por isso, justamente interessante. Porque o nosso incentivo de trazer, de implantar o CREAS em Valença, em 2006, justamente por isso. Pela necessidade que eu senti durante tantos anos de para onde enviar meu aluno quando ele tivesse esse tipo de necessidade. E aí o CREAS está hoje instalado, tão bem também representado aqui. Você vê a presença do CREAS aqui é muito importante nessa data de hoje, como todos os órgãos, não é? Mas para onde enviar? O professor detecta, o Conselho Tutelar vai até lá, averigua com toda a descrição, e aqui parabenizar o trabalho do Conselho Tutelar, os juizados de menores, todos, mas com a descrição com que aborda o caso. É bom que as pessoas que estejam em casa ouçam isso, porque as pessoas têm medo da exposição, e esse tema é muito complicado, é um tema muito delicado. Mas se eu denunciar que meu vizinho está fazendo, se eu como professora, se eu denunciar que meu aluno está sendo abusado, ele vai ser exposto, é a criança ou adolescente? Não, ele não será exposto. O Conselho Tutelar é muito discreto, os juizados de menores, eles acompanham, o vizinho nem sabe que está sendo acompanhada aquela criança. A maneira como é conduzida a situação é preservação total da criança e do adolescente. Mas ele precisa desse acompanhamento psicossocial para realmente dirimir, para dissolver todas as mazelas que uma situação maldosa como essa pode causar na criança e adolescente. A polícia, comandante, recebe constantemente o disque denúncia sobre essa questão? De abuso ou de exploração é mais difícil, mas nós recebemos outros casos assim de maus tratos, né? E aí a gente trabalha muito em contato com o Conselho Tutelar, né? Com o juizado de menores, a gente sempre faz esse tipo de ação. E o caso assim mais, vamos dizer assim, que mais chama a atenção da gente é quando tem alguma festa na cidade e que algum vizinho diz que tem uma criança abandonada na casa, às vezes criança mesmo de bem pouca idade, e a gente vai lá, e já teve caso aqui da gente ir ter que arrombar junto com o conselho para poder
pegar esse bebê, às vezes aparece mãe, aparece padrasto, pai, depois, e que estava na festa brincando e com a alegação de que a gente só foi ali dar uma olhadinha para voltar logo e tal, e deixa a criança lá em situação de risco total. Principalmente pelo DCC, né? E isso é um telefone para denúncia que veio assim, acho como uma ferramenta muito importante para essas situações. Hoje, felizmente, a comunidade também tem acordado, os vizinhos não se calam. Surgir qualquer tipo de situação envolvendo criança ou adolescente, o vizinho está denunciando. Muitos pedem sigilo, outros não estão nem aí. Por ele denunciar ele acabou. Porque eu acho que a criança, ela é um centro de desenvolvimento, então ele tem que ser respeitado direito, ela é um centro de estudo, na verdade. E eu ainda gostaria de voltar à colocação de Ana, muito bem colocada na verdade, quando ela fala sobre a forma de abordar a situação. E tem que ter realmente muita cautela, tem que ser minucioso, porque eu falei anteriormente a respeito do que fala da criança, como uma adolescente poder ter o seu direito o seu direito sexual violado, né? E essa questão envolve aliás, eu falo sobre a importância também conselheiros tutelares de ambos os sexos, porque muitas vezes eu acompanho um caso de violência, de exploração, de abuso, e que pelo poder que é causado, aquela criança não consegue sequer falar uma palavra lá na frente. Ele tem que fazer o relatório, tem que ouvir, tem que saber como aconteceu. E muitas vezes a criança está bloqueada e não consegue falar absolutamente nada. E aí a gente tem a sensibilidade de passar um caso para o colega. E tem crianças de 6, 7, 8 anos que você pergunta e o velho fala muito. Mas tem crianças com 10, 12 anos que chegam embaixo da cabeça na sua frente e você fica assim, sem saber como conduzir aquela situação. Daí a importância de ter também consciência do sexo. E quando a gente não consegue, às vezes não consegue ainda buscar a informação que a criança tem a passar. E aí a gente conta com o apoio do pé, conta com o apoio do psicólogo, do CRAI, para que a gente possa descobrir informação e fazer uma relação encaminhada e entrar ao órgão competente da frequência. E da outra, eu estava conversando com a colega Ana Cláudia sobre a situação que ela estava acompanhando de uma secretária sobre a responsabilidade do conselho na casa de passagem e que ela caminhou essa criança para poder, para que as meninas pudessem fazer depoimento, certo? E chegou na frente, ela basicamente bloqueou, estava no procurado pessoalmente, enquanto não se retirou todos os nomes que estavam fazendo presente na sala, a criança não conseguiu falar nada. Então isso é muito grave. Na verdade, quando se fala de violação do direito sexual da criança, é muito grave. E causa um bloqueio e tem que ser realmente minucioso ao invés de investigar e levar toda a situação. Muito bem colocado seu comentário. Inclusive, dizer que antes de ser vereadora, eu da Justiça da Câmara. Já tem muitas situações com pessoal responsabilidade. E, diante de tudo que foi colocado aqui, que é pertinente, que é necessário, nós temos 3 situações que eu gostaria muito de enfatizar. Primeiro, para analisar, porque esse é um momento único, de nós estamos pela primeira vez da Justiça. Nós estamos em uma mesa redonda tão séria, com tantos atores comprometidos. Eu quero parabenizar a ação que sei que foi liderada pelos deputados, nos convidou. Nós já tínhamos indicado uma sessão especial para discutirmos o assunto e achamos muito bonito quando o CREA já tinha uma programação, quando o TAC já tinha uma programação montada, essa união de forças da sociedade civil com o poder público para que nós tivéssemos a culpa. Está sendo demais na nossa sociedade americana esse momento muito privado da vida. Por quê? Porque todas as situações nós temos defesa para todos. Nós, operadores, professores, agentes sociais, tem polícia, judiciário, tem defesa para todos. Se nós lidamos diretamente com os ingredientes do mundo. Mas nós precisamos mesmo,